Saudações rubro-negra, bora para as últimas informações do Flamengo com o Globo Esporte de hoje, pessoal, e tem contratação chegando no Flamengo, bora ver tudo isso no vídeo de hoje, mas antes, já se inscreva no nosso canal Giro do Flamengo, deixa muito like nesse vídeo, passar os créditos aqui para o Globo Esporte e também para a Sport TV, fechou? Então bora conferir tudo isso no vídeo de hoje, mas antes, deixa muito like, vem comigo e bora ver aqui essa matéria. Fala pessoal, muito boa tarde, o Globo Esporte está no ar e a gente começa logo com informações do Flamengo, que amanhã às 8h30 da noite começa a decidir uma vaga na final do Carioca contra o Madureira. Kiko Menezes traz as informações. Boa tarde, Mari. Boa tarde a todos. O Flamengo tem números muito preocupantes nesse início de ano. Em 9 jogos, levou 11 gols. Vejam bem, isso corresponde a 25% de todos os gols sofridos em toda a temporada do ano passado. Mas a partir de amanhã, o time já vai ter uma oportunidade de começar a reverter esse cenário. É o primeiro jogo da semifinal contra o Madureira pelo Campeonato Carioca. Hoje o time fez um treinamento aqui no CT Ninho do Urubu, um treinamento fechado para os jornalistas. E o técnico Felipe Luiz ainda não revelou se vai usar força máxima contra o Madureira ou se vai poupar alguns dos principais jogadores, pensando no segundo jogo contra o Lanús na decisão da Recopa no Maracanã na quinta-feira. O caso de racismo sofrido por Vinícius Júnior na vitória do Real Madrid sobre o Benfica pela Liga dos Campeões na última terça-feira teve desdobramentos no Flamengo. O técnico Felipe Luiz comentou sobre o caso e as falas não repercutiram nada bem. Antes da derrota do Flamengo para o Lanús, na Argentina, pela Recopa Sul-Americana, foi questionado sobre o racismo sofrido por Vini. Em espanhol, ele respondeu que Prestiani não deveria ter coberto a boca ao falar. E que agora é a palavra de um contra a do outro. O chico se tapou a boca, não deveria haber se tapado a boca para dizer o que deveria dizer. E isso genera todo esse revuelo e agora é a palavra de um contra o outro. Depois do jogo, o treinador voltou a falar do assunto e avaliou a atitude do argentino Prestiani como um caso isolado. Sí, he sido muy bien tratado. A mí me encanta Argentina, solo tengo buena palabra para Argentina y un caso aislado de estos no influye nada lo que pienso de este país que es tan lindo. As declarações repercutiram mal entre torcedores e imprensa. No programa Seleção Sport TV, o comentarista Eric Faria criticou as falas do Felipe. Felipe foi muito decepcionante com as palavras quando ele se referiu ao caso de racismo contra o Vini Júnior. A reação do Vini Júnior ali e toda a reação do entorno ali, essas reações todas mostram que não dá para ficar neutro nessa história. O zagueiro Danilo, do Flamengo, compartilhou nas redes sociais uma publicação de 3 anos atrás, na qual ele mesmo afirmava: as pessoas brancas precisam escutar. Le persone, diciamo, bianche, loro ti devono ascoltare. Em nota, Felipe Luiz disse que não teve a intenção de minimizar qualquer atitude racista e reconheceu que a fala pode ter aberto margem para interpretações distintas. Por fim, reforçou que o racismo é crime no Brasil e deve ser tratado com o mesmo rigor em todos os países. E essa evolução, ela não está acontecendo. E eu até entendo, tem que fazer um time de emergência porque fisicamente não está. Eu imaginava, por exemplo, ontem ver o Everton Araújo. Foi um cara que deu sustentação ao time, né? Quer dizer, o jogo. Então, se a gente tem um problema físico no Flamengo, escala os jogadores mais físicos nesse momento, né? E não foi o que aconteceu. Por isso que eu digo, não era uma final. Era um jogo qualquer. Beleza, a gente está evoluindo, etc. Final, você tem que ganhar, final, né? Ou você tem que não perder, né? Não, porque quando você ganha, você diz, a Recopa está lá no currículo ali. Quando você perde, vai dizer, não valia tanto. Não, vale. Claro. A partir do momento que você cria toda essa estrutura, né, com um elenco que você tem, qualquer competição que você for fazer, ela tem uma importância muito grande, até para você dar a resposta ao próprio torcedor. Esse foi o Flamengo inicial, que a gente citou na abertura do jornal. O Felipe Luiz veio com Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro. Até aí, maestro, é isso, né? Não, essa é a defesa titular. Exato. Então, peraí, é porque você falou de erros e... Como você chamou? Você não falou erros, você falou algo discutível ou duvidosos, questionáveis. Pulgar ali, Arrascaeta e Paquetá, ok? Aí você já começa a ter, por exemplo, você vai jogar contra um time que não tem um poderio ofensivo tão grande, que eles têm uma jogada principal que é cruzamento para dentro da área, né? Então você poderia, naturalmente, eu gosto, já falei aqui da outra vez, eu gosto do Paquetá jogando, vindo de trás.
Mas talvez esse jogo de ontem não fosse o jogo melhor para ele. Era um jogo muito mais para um cara que tem um poder defensivo grande, que é o caso do Everton Araújo, entendeu? Você poderia colocar o Paquetá um pouco mais à frente, entendeu? E você precisa ter um cara num jogo desse tipo lá que você consiga segurar essa bola para você dar um respiro na defesa e no sistema defensivo. Porque se essa bola vai lá, bate e volta... Outra coisa, não estavam vencendo os duelos individuais, que é outra coisa que você faz, dar uma respirada na tua defesa, né? A única bola que ganhou, até mesmo por um rebote, foi a do Cebolinha, aquele ali não foi uma jogada individual, mas teve um rebote que ele conseguiu a finalização. A maioria das jogadas, elas não foram, os duelos não foram ganhos. Com isso, a bola bate e volta toda hora, com uma quantidade grande de torcedores do outro lado, pressionando para tentar ganhar o jogo, você termina sofrendo. Entendeu? E aí, só vou pedir o Vitinho para botar de novo, porque eu acho que a discussão está lá na frente. Desculpa, Eric. Não, eu acho que a discussão ela está em todos os setores. Assim, eu não consigo ver hoje, eu tenho assim, o máximo respeito pelo Léo Ortiz, acho que ele é um zagueiraço, mas ele não está, assim... Ô Mário, hoje a gente não assiste aos treinos, né? E a gente não conversa com os personagens o dia a dia como a gente fazia antigamente. Tá mais frio, é verdade. Então, qual é o nosso campo de observação? Os jogos. Os jogos. A gente só consegue observar os jogos e para poder fazer análises em cima dos jogos. E o que os jogos têm mostrado, Danilo e Vitão estão jogando mais do que a dupla de zaga que ontem foi a campo. Léo Pereira e Léo Ortiz. Mas lá na frente vocês falaram algo sobre... Luiz Araújo, Cebolinha... Então, o Luiz Araújo é um outro caso. Por exemplo, ele começou a temporada machucado. Sim. Aí ele foi relacionado para o jogo contra o Corinthians, não entrou em campo, depois ele teve problemas musculares, ficou fora de 2 ou 3 relações, voltou contra o Botafogo, jogou 10, 15 minutos na parte final. E aí ele vira titular numa final de campeonato. Assim, eu acho que tem umas incoerências aí, e aí só o Felipe pode explicar, incoerências sob o meu olhar, tá? De repente... É super coerente para o Felipe, eu digo assim. Porque ele está vendo no dia a dia, pelo que eu estou vendo em campo, assim, né? Para mim, muito incoerente, assim. O Luiz, ele não tinha feito nenhum jogo ainda para ser titular logo numa final, num jogo que exigiria muito da parte física de todo mundo, como o Maestro falou, como o Serginho falou. Porque a gente sabia que ia ser um jogo físico. Um jogo contra a Argentina, final de campeonato, lá dentro, você não tem outra... Você não consegue imaginar um outro cenário. Então, eu acho que ontem a atuação ruim do Flamengo passou muito pelas escolhas do Felipe. Eu acho que, assim, quando eu vi a escalação antes do jogo, eu desconfiei. Eu falei, pô, será? Por que essa escalação? Não que eu não sou nenhum gênio, não, mas, assim, pensando, vendo o que tinha acontecido nos outros jogos. O que pede o jogo. Tem jogos que você pede uma certa escalação, até como característica dos... É o caso que eu falei do Paquetá. Ontem não era um jogo para o Paquetá jogar nessa posição, porque ele ia ter dificuldade em função da pressão, de uma série de situações. O jogo de volta em casa, você pode colocar, entendeu? Porque o adversário não vai te pressionar, não vai fazer tanta coisa que essa é a tendência. Faz em casa ou fora de casa, né? E ontem eu acho que, por isso que eu falo sempre dessas escolhas. Eu fiquei também com dúvida da mesma forma como era, quando vi a escalação. Enfim, vamos ver se... Só que a gente não tem mais. Esse é o grande problema. A nossa avaliação é jogo, né? Não tem avaliação de treinamentos, né? Saudações, voltei, pessoal, com as informações do Flamengo. E aqui diz o seguinte: David Romero, do Tigre da Argentina, tem se destacado no campeonato argentino, né? O ataque é uma das prioridades do Flamengo até o fechamento da janela de transferência. De acordo com a imprensa argentina, a equipe do Flamengo pode preencher essa lacuna com David Romero, do Tigre, né, da Argentina. O jogador aí, pessoal de 22 anos, tem aí, né, uma temporada muito boa com a camisa do Tigre e vem se despertando interesse do Flamengo. Segundo o jornalista argentino Rodri Agustin, o Flamengo buscou informações para saber quanto precisa, né, investir para tirar o jogador até 2030. Então, o Flamengo segue aí, né, em busca de um atacante, e agora David Romero do Tigre está no interesse do Flamengo. Vamos ver aqui, né, as estatísticas do jogador.
Os números de Romero na temporada são assustadores. Em 2026, o atacante fez 6 jogos, marcou 5 gols e deu 2 assistências, né? Então, é um jogador que vem sim se destacando e eu queria saber a sua opinião. É um nome bom para a equipe do Flamengo? Deixa aí nos comentários, pessoal, a sua opinião. Esse aqui foi o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, deixa muito like no vídeo e até as próximas informações do Flamengo.